provar o quão real é tua presença. Vamos provar o quão real é tua glória. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar o quão real é tua glória, Senhor. Tu Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Shalom, queridos. Que bom estarmos entrando na tua casa. O Santo Espírito tem liberdade em nossas vidas, na sua vida. Que o Senhor nessa tarde fale com você. Dê liberdade dentro da tua casa para Ele entrar, fazer morada. Que o Senhor se manifeste na mesma unção, no mesmo fogo que Ele já está se manifestando aqui. Ele tem liberdade, Ele tem todo o poder para fazer, para tocar, para curar a tua vida. E eu sei que Ele já entrou aí no seu lar. Eu sei que Ele já está fazendo algo novo. Eu sei que Ele já está se manifestando em nós e através de nós. Que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade, tenha liberdade, tenha liberdade, Santo Espírito. Estar no salão, essa era a motivação. Então realmente é um tempo de grandes coisas sendo reveladas, estando sozinhos. Há um poder muito grande realmente. Nós vamos conhecer, nós vamos realmente nos conhecer nesse tempo. E eu creio que, como meu esposo diz, Deus levantando uma igreja dentro de outra igreja. Separando, porque grandes coisas Deus vai fazer ainda, não é? Esse avivamento que a gente sempre pede, quer, ele vai ser de uma forma que nós nem estamos imaginando. Mas vai acontecer por meio de um povo que realmente quer Jesus. Ama Deus. É esse tempo que Deus está nos falando. Amém? Então eu quero deixar esse pensamento com você. Quero te abençoar. Te agradecer mais um domingo. Por você estar aí sentado, não é? Deixando que nós entremos na sua casa. Participando. Um abraço, querido discípulo. Um abraço para você que não conheço. E que até aqui você possa estar sendo edificado. E muito mais agora, com a palavra que o meu lindão, o meu marido, preparou para você. Amém? Amém. Glória a Deus. Paz e graça, povo do avivamento. Mais uma vez aqui com vocês. Muita saudade do povo. Muita saudade de poder abraçá-los, tocá-los, orar pessoalmente pelo povo, porque esse é o papel do pastor. Mas que o pastor precisa de estar ativo, orando pelas pessoas, porque ele mesmo precisa
desse mover na vida dele. Mas enquanto a gente não está dessa forma, vamos fazer da maneira que Deus nos colocou para fazer nessa hora. Amém, queridos? Pai, toma autoridade no nome de Jesus e abençoa todas essas pessoas que estão agora, Senhor, nessa live, Pai querido. Que a unção do Teu Espírito corra agora de forma sobrenatural, tocando cada uma dessas pessoas, mesmo porque nós somos Teu templo, Espírito Santo. O Senhor habita em nós e quer se manifestar, mover em nós e nos levar no plano superior, o plano do céu, o plano de Deus. Por isso, em nome de Jesus, repreendo toda ação contrária, todo espírito maligno que tenta roubar os nossos propósitos, a nossa ação em Deus. Por isso, em nome de Jesus, seja amarrado, neutralizado, paralisado toda ação do inferno, mesmo porque a tua palavra diz que as portas do inferno não impedirão o acesso da igreja. Oh meu Deus, em nome de Jesus, declaramos a manifestação da glória de Deus, declaramos a manifestação do poder de Deus na tua casa. Oh meu Deus, que a unção do Espírito Santo corra nos lares agora, toque a sua vida, toque a sua família, toque os seus entes queridos, e essa unção nos liberte completamente de toda sentença maligna. Nós neutralizamos, como já foi neutralizado na cruz do Calvário, aonde Jesus já triunfou, já consumou a obra. Por isso, receba desde já, desde o início dessa live, receba a unção poderosa que nos liberta e nos promove para um plano do coração de Deus. Em nome de Jesus, eu te abençoo. Receba essa palavra em nome de Jesus. Louvado é o Senhor. Aleluia. Amém, queridos. Nessa semana, orando a Deus, Deus me deu uma palavra. Porque diante de tantas circunstâncias, diante de tantas situações complicadas, nós ficamos com muitas dúvidas, ficamos com muitas dificuldades em relação a tudo que nós vamos ouvir, vamos enfrentar e o que nós vamos falar. Por isso Deus me deu uma palavra falando, silenciando a dúvida. Silenciando a dúvida. É uma palavra que está lá no livro de Josué, quero ler com vocês. Josué capítulo 6. Josué capítulo 6, versículo 10. Eu vou ler dois versículos. O 6, capítulo 6, 10 e o 20. Josué capítulo 6, versículo 10, diz assim: porém ao povo, Josué tinha dado ordem, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até ao dia que eu vos diga, gritai, então gritareis. No versículo 20, diz assim: gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as trombetas. E sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da trombeta, gritou o povo com grande brado, e a muralha veio abaixo, e o povo subiu à cidade, cada um em frente de si, e tomaram a cidade. Meu Deus, que palavra poderosa é essa aqui. Mas antes nós precisamos entender algo. Deus, Ele tem um caráter libertador, e Ele nos libertou. Agora Ele nos libertou não para ficarmos novamente vivendo debaixo de espírito de opressão. Você foi liberto para viver liberto, não mais com uma mente escrava, não mais com espírito de opressão sobre a sua vida, sobre uma vida de sofrimento, mas nos colocar dentro de uma promessa. Então preste atenção, quando Deus nos liberta, Ele nos liberta de verdade, Ele nos liberta para valer, por causa da sua promessa.
Então nós não podemos novamente voltarmos a vivermos debaixo do espírito da opressão, uma mente escravizada. Nós temos que avançar, precisamos avançar, e Deus tem uma promessa, e Ele quer nos colocar dentro da sua promessa. Eu vou ler aqui para você, livro de Êxodo 3. Eu acho tremendo aqui que Deus faz. Livro de Êxodo, capítulo 3, versículos 7 e 8, diz assim: E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-los da mão dos egípcios e fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel. Até aqui é muito interessante, queridos, porque nós temos um Deus soberano, um Deus que vê. Se você está aí perto do seu irmão, da sua irmã, do seu pai, da sua mãe, dos seus parentes, diga para eles: nós temos um Deus que vê. Nós temos um Deus que ouve. E nós temos um Deus que desce. Então Deus vê a aflição, Deus vê as dores do seu povo, Deus ouve o clamor e Deus desce. Desce para quê? Desce para nos ajudar, desce para nos libertar, desce para abençoar a vida daqueles que o invocam. Ele conhece o sofrimento do seu povo e ouve o nosso clamor. Amém, queridos? Ele ouve o nosso clamor. Nós temos um Deus que vê, nós temos um Deus que ouve, e temos um Deus que desce em favor do seu povo. Meu Deus, como é tremendo servir um Deus que se importa com o seu povo. Então eu não sei como que você está vivendo nesse momento de pandemia, de Covid-19, dessa desgraça que está aí. O que importa é saber qual é o seu Deus, que tipo de Deus, um Deus que se importa, um Deus que está vendo tudo isso, um Deus que está ouvindo o seu clamor. Esse clamor que você tem feito, ele está chegando aos ouvidos de Deus, porque Deus ouve. E eu quero dizer para você, Deus vai descer para nos trazer livramento completo, porque é bíblico, está na Bíblia. E a palavra de Deus é a verdade. Então, Ele vai vir para livrar aqueles que o invocam, porque Ele conhece o sofrimento do seu povo e ouve o nosso clamor. Ele nos livra e aponta qual é o seu desejo. Além dele nos livrar, Ele direciona, Ele aponta qual é o seu desejo de nos levar para uma terra boa e larga, que mana leite e mel. Meu Deus, Ele tem um lugar, Ele tem um propósito, Ele tem uma bênção para mim e para você. Ele tem um lugar reservado de bênção para nós. Ele nos tirou de uma terra de maldição, de escravidão, e agora vai nos levar para um lugar abençoado, uma terra boa e larga, uma terra que mana leite e mel. Meu Deus, se nós entendemos o que significa isso, essa expressão, terra que mana leite e mel, quer dizer um lugar abundante, um lugar rico em bênçãos, farto, tanto de alimento como também de alegria. Sabe, queridos, a vida de escravidão, um paralelo aqui, quem vivia no Egito como escravo, não é diferente de quem vive no mundo em pecado, está debaixo de uma escravidão.
escravo do pecado. É esse paralelo espiritual. Deus nos removendo daquela vida infeliz, vida de depressão, vida de opressão, e agora nos fazendo promessa de nos levar a um lugar abençoado. Meu Deus, esse sempre foi o desejo de Deus, que o seu filho, que o seu povo vivesse em um lugar abençoado. Ele fez isso desde o princípio, quando ele colocou Adão e Eva no jardim de delícias. O que tinha no jardim? Tudo que o homem precisava, mas o homem perdeu o seu território por causa do pecado. Mas Deus nunca quis deixar o homem debaixo dessa sentença, e ele promove sempre um desejo de remover o homem desse lugar de maldição, para levá-los para a bênção. Então, ele quer nos levar a uma terra que emana leite e mel, que é um lugar de vida abundante, rico em bênçãos, farto tanto de alimento como de alegria. O que significa leite? O leite é a figura de alimento vital. Leite aponta para o alimento principal, para trazer crescimento e saúde. E o mel aponta para a figura de um alimento saboroso. Deus quer colocar sabor em nosso paladar. É tão interessante que quando Ezequiel capítulo 3, versículo 3, ele encontra as palavras de Deus. Ele diz que ele as comeu e era doce ao seu paladar como mel. Meu Deus, ele vai ter palavras que nos edificam, palavras que nos fortalecem, palavras que nos faz crescer, palavras que nos faz prosperar. Esse é o desejo de Deus, é isso que você está ouvindo aqui hoje, é a palavra de Deus, para que você tenha o crescimento sobrenatural, para que você viva acima de tudo isso que nós estamos vivendo na terra. O propósito de Deus é maior do que a terra para a sua vida. Amém, queridos? Então essas figuras é maravilhosa, mas nós não podemos esquecer que temos um inimigo. Nós temos um inimigo da nossa alma, um inimigo que ele vai tentar impedir você viver a promessa de Deus. Ele vai tentar impedir que você entre de fato nesse lugar que Deus preparou para você. Então ele vai fazer o que? Ele vai colocar obstáculos, ele vai colocar dificuldades à sua frente. Esse capítulo de Josué, capítulo 6, todo o capítulo 6, quando começa, você vai ver que Josué se depara com um grande obstáculo: as muralhas de Jericó. Eram muralhas intransponíveis, eram muralhas aparentemente impossíveis de ser superadas aos olhos físicos. Não tinha jeito. Mas havia uma promessa. Diga para alguém que está do seu lado aí: sempre houve uma promessa da parte de Deus. Havia uma promessa para Josué, havia uma promessa para Moisés, há uma promessa para mim e há uma promessa para você. Meu Deus, entenda, Deus não mudou, Ele é o Deus El Shaddai, o Deus das promessas, e Deus que cumpre promessa. Aleluia! Oh, aleluia! O grande eu sou. Ele é o grande eu sou. O grande eu sou. O Deus que cumpre promessa. Há uma promessa na sua direção.
Ele disse para Josué, Josué 6:2. Josué 6:2. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó. Meu Deus! Eles nem tinham guerreado ainda. Eles não tinham lutado. Ninguém tinha pego numa espada ainda. Mas já havia uma promessa de vitória. É assim que Deus trabalha. Deus tem uma promessa de vitória na tua vida. É o nosso Deus. Ele tem uma promessa de vitória. Ei, você que está me ouvindo aí, escute, na sua casa há uma promessa de vitória para você. Grande eu sou, grande eu sou, o grande eu sou, o grande eu sou, o grande eu sou. Aleluia, glória a Deus. É Deus confirmando, queridos. É Deus confirmando. Deus confirmando dentro da promessa que nós teremos uma vitória da parte dele. Porque o nosso Deus é o Deus de vitória. Então no capítulo 6, versículo 10, aquele texto que nós lemos, eu vou ler novamente. Josué 6:10, olha que tremendo. Porém ao povo Josué tinha dado ordem, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até ao dia que eu vos diga: gritai, então gritareis. Que tremendo que é isso, queridos. Então Josué faz, nesse capítulo 6, versículo 10, Josué faz um pacto de silêncio. Pacto de silêncio. 7 dias, rodeando uma cidade, murada, com muros intransponíveis, muros que aos olhos físicos era impossível. Mas Josué dá uma orientação, uma direção divina, de rodear por 7 dias aquela muralha, sem abrir a boca, sem que saia uma palavra da sua boca. Não eram para falar nada, eram para andar em silêncio. Era um pacto de silêncio, e rodeando a cidade, somente isso. Caminhar, esperar, caminhar e não falar nada. Meu Deus. Além de estratégico, era um comando de obediência. Era uma direção estratégica e era um comando de obediência para esperar. Ninguém vai fazer nada antecipado, ninguém vai fazer nada premeditado. Nós vamos esperar o momento de Deus. Nós vamos continuar caminhando, dando volta, e nós vamos ficar em silêncio. Meu Deus, que estratégia. A palavra de Deus diz no Salmo 40, versículo 1: esperei com paciência no Senhor, e Ele inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Temos que continuar caminhando. 2 Coríntios 5:7 diz: visto que andamos por fé e não por aquilo que nós vemos. Meu Deus, se nós aprendemos isso, isso é algo
tremendo e é sobrenatural. Nós caminhamos, andarmos no meio das nossas adversidades, caminhamos no meio dos nossos desafios, mas nós não vamos andar olhando o que vemos, mas vamos caminhar por fé, por um decreto do céu, por um decreto divino. Não é com os nossos olhos físicos, mas é com os olhos do Espírito de Deus, porque para Deus tudo é possível, nada é impossível para Deus. Então é isso que Josué está falando com o povo. Nós vamos caminhar por fé nesse lugar, não falar, ficar em silêncio. Era um pacto. Salmo 47 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, que eu sou Deus. Aleluia. Sabei que eu sou Deus. Você aí na sua casa, sabei que eu sou Deus. Eu sou Deus, eu sou Sabei que eu sou Deus. Eu sou Deus, eu sou Deus. Eu sou Deus, eu sou Deus. Eu sou Deus, eu sou Deus. Muralhas vão cair porque eu sou Deus. Muralhas vão cair. Eu sou Deus, eu sou Deus. Essas muralhas vão cair. Eu sou Deus. Muralhas vão cair porque eu sou Deus. Muralhas vão cair. Muralhas vão cair. Muralhas estão caindo. Muralhas vão cair. Muralhas vão cair. Muralhas vão cair. Muralhas vão cair. Decreta isso. Profetiza isso. Muralhas vão cair. Muralhas vão cair. E você vai prevalecer. Muralhas vão cair. Muralhas vão cair. Aleluia. Amados, presta atenção nisso. Esperar, continuar a caminhar e ficar em silêncio é um teste de obediência, para que o poder de Deus se manifeste para romper muralhas que impedem as nossas conquistas. Que você possa viver dentro desse decreto. Nós vamos encontrar grandes desafios, queridos. Nós vamos caminhar e nós vamos encontrar grandes desafios, como essas muralhas, com o objetivo de impedir o nosso avanço. As muralhas não estão ali por acaso. Ela tem um propósito, ela tem um objetivo de tentar impedir o seu avanço. O diabo trabalha com essas ferramentas, com os obstáculos, com os desafios, com as adversidades, para tentar paralisar você, para tentar impedir você. Veja bem, essa ação que nós estamos vivendo no mundo, não é você isolado que está vivendo, mas é o mundo todo que está vivendo. Então, esse desafio, essa dificuldade, essa adversidade, essa muralha, é para todo o mundo. Meu Deus. Meu Deus. Agora imagina quantas vozes que nós estamos ouvindo. Nós estamos ouvindo as vozes da mídia secular, dizendo tantas coisas. Estamos ouvindo as vozes de pessoas que estão especulando.
estamos ouvindo as vozes de muitos profetas nesses dias, homens de Deus, sinalizando, orientando, mas temos que ouvir a palavra de Deus como essência para as nossas vidas. Esse texto, ele nos mostra como atravessarmos as muralhas, como vencemos as dificuldades, as adversidades. É isso que Deus está nos mostrando hoje na sua palavra, com direcionamento do Espírito Santo. Escute, você tem um Deus poderoso que mora no céu. Você tem um Cristo Salvador, cheio de poder, que tem um nome que está acima de todo nome, que está ao lado de Deus. E você tem a pessoa do Espírito Santo, que mora dentro de você, para trazer todos os recados do céu na sua vida. O Espírito Santo traz os recados do céu, dizendo: o céu é para você contemplá-lo. O céu é a maneira que é para você viver. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A palavra de Deus, ela tem como objetivo remover as muralhas através da fé que você deposita nessa palavra, porque senão nós não conseguimos atravessar, senão nós vamos ficar paralisados e vamos retroceder. A nossa vida não é para retroceder. A palavra de Deus diz: quem toma o arado e olha para trás não é digno de mim. Deus nunca nos chamou para voltarmos para trás. Deus nos chamou para prosseguir. Essa é a orientação e a direção. Você vai caminhar por fé. Você vai esperar assim. Você vai caminhar assim. E você vai ter que aprender a ficar quieto, na maioria das vezes, para você não falar de acordo com as dificuldades. Sabe, queridos, você vai encontrar dificuldades, você vai encontrar desafios nessa caminhada de fé, você vai encontrar muitas muralhas aparentemente intransponíveis, com o objetivo de parar você, de parar o seu avanço. Sabe, Josué era um homem estratégico e tem muito para nos ensinar nesse momento. Por quê? Porque Josué, por própria experiência, ele viu uma geração morrer no deserto por causa da sua boca, por causa da sua murmuração, porque minimizaram o poder do Deus que os serviam. Os espias que foram na terra primeiramente, eles voltaram com os relatórios, dizendo: a terra em que nós passamos a pisar é terra boa, verdadeiramente terra boa, terra que manda leite e mel, mas nós não podemos entrar lá porque tem gigantes. Meu Deus, inflamaram o povo, roubaram a esperança do povo por causa da sua boca grande. E Josué, ele sabia que por causa da boca do povo, por causa da murmuração do povo, da incredulidade do povo, uma geração morreu no deserto. Por 40 anos ficaram perambulando no deserto e não entraram na terra. Agora Josué entra na terra pela bênção de Deus, e ele encontra esses obstáculos para continuar a prosseguir. Então ele fala: eu não posso permitir que o povo abra a sua boca para murmurar, então eu faço um decreto, um pacto de silêncio, para que não entre a incredulidade, para que não entre a dúvida. Amém. Estratégia de Deus, para que você não fique falando, porque as muralhas de Jericó eram muito altas, as muralhas de Jericó eram muito largas,
E se o povo tivesse andando em volta daquilo, e caminhando, e pudessem abrir a sua boca, eles iam dizer: jamais isso vai se cair, jamais isso será derrubado, jamais isso aqui é impossível. E o que eles fariam? Eles frustrariam o propósito da conquista. É isso que muita gente tem feito, frustrando o propósito da conquista por causa da boca. Provérbios 18:21 vai dizer que a nossa boca, ela tem o poder de assinar óbitos, como ela também tem o poder de gerar vida, de decretar derrotas ou de decretar vitórias. Meu Deus, meu Deus. Então, queridos, é uma estratégia ficar em silêncio, é uma estratégia de ficar em silêncio, para não falarmos palavras negativas, para gerar incredulidades e dúvidas, para não frustrar a conquista que Deus tem para a sua vida. Isso é tão maravilhoso. Nós sermos ensinados pela vida de Josué. Que coisa maravilhosa. Aleluia. É um alerta para nós, essa mensagem. É um alerta para nós. É um alerta para mim, é um alerta para você. No meio da adversidade, no meio das dificuldades, qual é o nosso comportamento? Qual é o nosso comportamento diante das adversidades? Qual é o nosso comportamento diante das muralhas? Diante dos obstáculos do inimigo? Ficarmos na espera de Deus. Esperar Deus. Continuar caminhando. Não por vista, mas pela fé na sua palavra. E ficarmos em silêncio. Em silêncio. Para diante da adversidade, não permitir que o espírito de incredulidade, que o espírito da dúvida entre para frustrar a tua conquista. Escute, nós estamos diante dessas muralhas. Essas muralhas são piores que as muralhas de Jericó, porque as muralhas de Jericó as pessoas podiam ver. Nós estamos diante de muralhas invisíveis, mas nós temos o poder do Deus invisível. Nós temos o poder do Deus invisível, que sabe como neutralizar no nosso território, na nossa caminhada, essas ações malignas. Então, por isso mesmo que você não vai ficar parado, por isso mesmo que você vai continuar a caminhar, esperando em silêncio as estratégias de Deus. Então, somente no momento certo é que você vai abrir a sua boca. É no momento de Deus que você vai abrir a boca para neutralizar, para derrubar, para fazer com que a manifestação sobrenatural de Deus se manifeste. E assim será na sua vida, na sua casa. Muralhas vão cair, muralhas vão cair. Muralhas vão cair, muralhas vão cair. Oh, 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 oh. Muralhas vão cair, muralhas vão cair. Oh, oh, Vão cair, oh, oh, vão cair. Aleluia.
A tua boca, querido, presta atenção. A nossa boca, a nossa língua, ela pode assinar óbitos, mas ela pode assinalar a vida de Deus. A nossa língua, ela pode decretar derrotas, mas ela pode decretar vitórias. É você que vai ter que saber escolher como que você vai proceder com o seu vocabulário. Olha que interessante. Davi foi um homem de muitas guerras. Davi viveu muitas guerras, talvez mais que qualquer outro reis na terra. Davi viveu mais guerra do que todos os outros reis da terra. Mas olha o que Davi fala no Salmo 141, versículo 3. Ele diz: põe, ó Senhor, uma guarda na minha boca, guarda as portas dos meus lábios. Davi pede para Deus: Deus, protege os meus lábios, guarda os meus lábios, guarda a porta dos meus lábios, para que eu não fale coisas fora da hora. Não permita, meu Deus, que eu fique falando coisas que não deve. Não permita, meu Deus, que eu fale antecipadamente. Quando você vai para 1 Samuel capítulo 30, você vai ver em Ziglag que o povo inimigo, ele levou as mulheres e as crianças todas. Quando eles chegaram no acampamento, todos os valentes de Davi estavam com ele. E quando eles viram que levaram todos presos, cativos, o povo quis pegar pedra e apedrejar Davi, porque o líder sempre vai ser o culpado pelas situações. Davi não falou nada. Davi não pediu desculpa, Davi não se culpou, Davi também não falou que não era culpado, nada. O que Davi fez? O Davi pegou a estola sacerdotal, se ajoelhou e ele perguntou para Deus: Deus, o que eu faço? Eu vou ou não vou? Ele queria saber da boca de Deus o que ele faria. E Deus então responde para ele e diz: vai, e você resgatará todas as coisas, nenhum perecerá. Então Davi, ele se levanta com a palavra de Deus, com o poder de Deus, com a manifestação da glória de Deus sobre ele, e ele vai. E assim será na sua vida. Quando você ouvir a direção de Deus, você vai ver a bênção de Deus instalada, e você não vai perder nada, você vai resgatar tudo, porque Deus vai te restituir, porque Deus é o Deus poderoso na sua vida, na sua casa. Meu Deus! Versículo 20, para encerrar. Versículo 20. Depois que eles fizeram tudo isso, depois que eles esperaram, depois que eles caminharam pela fé, e eles ficaram esses 7 dias em silêncio, de repente, no versículo 20 diz assim: gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as trombetas. E sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da trombeta, gritou o povo com grande brado, e a muralha caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada um povo em frente de si, e tomaram a cidade. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Oh!
certo, na hora certa, as trombetas tocaram no momento que Josué ordenou. Josué tinha ordenado: não fazer nada antes que eu fale. No momento certo, o povo ouviu o sonido das trombetas e o povo gritou e o povo bradou. Ah, meu Deus, vai chegar o momento certo de você dar o seu grito de vitória. Vai chegar o momento certo de você levantar a sua voz em brado, em vitória, em contarama balacheira. Eu declaro sobre a sua casa esta unção de vitória. Oh. Muralhas vão cair, muralhas vão cair. Muralhas vão cair, muralhas vão cair. Meu Deus. Que tremendo, queridos. Que tremendo é isso. Que tremendo que é isso. Que tremendo que é isso. Deus cumpriu a sua palavra. Deus cumpriu a sua promessa, removendo o obstáculo. Não foi os gritos que derrubaram a muralha. Não foi os gritos que derrubaram a muralha. Os gritos faziam parte de uma estratégia de obediência. Escute isso. Os gritos faziam parte de uma estratégia de obediência. Era para esperar, para continuar caminhando e ficar em silêncio. E eles gritariam só no momento certo. Eles obedeceram toda a estratégia. E isso fez com que Deus pudesse cumprir a sua promessa. E aquelas muralhas intransponíveis vieram ao chão. Meu Deus, escute, não é o seu grito que derruba muralhas, mas é o seu posicionamento de obedecer a palavra de Deus. Não ficará muralha nenhuma na tua frente. Escute isso, escute isso. Não ficará muralha nenhuma na tua frente. Não ficará obstáculo nenhum na tua frente. Não ficará nenhuma situação difícil na tua frente. Quando você se mover pela palavra de Deus em obediência, as muralhas cairão, cairão, cairão. Vão cair, muralhas vão cair. Muralhas vão cair, muralhas vão cair. Muralhas vão cair, muralhas vão cair. Glória a Deus. Aleluia. Amém, queridos? Sabe o que aconteceu? Deus passou a ser mais temido, porque aqueles homens, eles sabiam que homem nenhum poderia derrubar aquelas muralhas. Só Deus poderia fazer isso. E eles viram o agir de Deus, eles viram a manifestação do poder de Deus. Então aumentou a fé e o temor do coração dos homens, e também o temor como respostas às outras nações que odiavam Israel. Meu Deus, e até hoje é assim. Israel, tão pequenininho lá, com 7 milhões de habitantes, em volta de mais de 200 milhões de inimigos, e até hoje eles têm temor da nação.
de Israel, porque ele sabe que o Deus de Israel está lá, presente. O guarda de Israel está presente, o Todo-Poderoso está presente, e não é diferente na tua vida. Você é o Israel de Deus. Você tem como Deus um guarda na sua vida, que te protege. Quando você obedecer, você verá os milagres e o poder de Deus. Se você quer viver em vitória, viva na direção da palavra de Deus, e você verá a glória dele. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu abençoo você com essa palavra. E você será um testemunho para a tua família que não conhece a Deus. Você será um testemunho para os seus amigos que não conhecem a Deus. Você será um testemunho vivo do poder de Deus na tua vida e na tua casa. Louvado seja o Senhor, para a glória de Deus Pai.